Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Desculpa aí um pouco dessa minha voz assim um pouco ruim, mas esse final de semana não passei muito bem, então estou com um pouco de dificuldade na fala, um pouco de tosse, mas acho que não vai atrapalhar o andamento da nossa unidade. Bom, basicamente então eu resolvi gravar ao invés de fazer síncrono hoje por dois motivos. O primeiro que eu já dou um feedback sobre a avaliação de vocês, e o segundo porque a gente não fez uma parte introdutória sobre propriedade industrial e intelectual, antes de falar de máquinas e equipamentos hospitalares, que é o tópico da nossa unidade. Então, eu deixei um conteúdo introdutório ali, eu acho que vocês vão gostar. É um tema que chama muito atenção quando a gente passa a precisar dele, né? E como eu vi que na maioria das avaliações há um interesse aí do pessoal com a questão de equipamentos médicos, né, que é uma coisa que chama bastante atenção, principalmente essa questão de informatização, né, alguns aplicativos que são responsáveis por fazer tais atividades, é um pouco interessante, ou é interessante, que a gente acabe entendendo como funciona a parte legal disso e burocrática, né, o registro disso. E tem uma parte filosófica também e conceitual, que é justamente a gente se questionar se cabe ao indivíduo ter direito ao que pertence às suas ideias, e não só a propriedade como casa, né, como a compra de um imóvel, de um carro. Então, vocês vão entender melhor assistindo alguns vídeos e lendo um pouco de cada texto ali, vão ter uma percepção melhor disso. E aí, na próxima aula, a gente se aprofunda no nosso tema, que recorre disso, né, que é a propriedade intelectual virando propriedade industrial, e como propriedade industrial, a gente tem as patentes, que são registros de invenções com finalidade comercial, e é esse o tópico que as máquinas e equipamentos vão entrar no nosso tema de aula, tá? Então, basicamente é isso. Vou falar agora rapidamente sobre as avaliações, né? Foram 16 avaliações, salvo engano. Tem uma em branco, tem uma que tem uma frase ali também, é outro zero, né? E teve 14 avaliações, se eu não me engano. 12 altamente produtivas, assim, no sentido de quase todas as respostas foram feitas, pelo menos com carinho, né? A maioria se empenhou, tem uma resposta ou outra ali que dá para ver que a pessoa não se empenhou tanto, ou colocou uma parte da internet e eu respondi lá, né, que eu não aceito isso. É o mínimo a gente não ficar copiando da internet. Mas, via de regra, tem uns textos bem legais ali, tem uma elaboração, tem um pensamento, tem uma ideia, tem os vídeos legais, né? Acho que o pessoal apresentou um material legal. E, basicamente, então, a maioria das avaliações, elas ficaram ali entre 86 e 93, né? Eu acho que o SIGA faz um arredondamento, né? Então, não é que todo mundo tirou a mesma nota, mas o SIGA faz um arredondamento. E teve 60, né? Teve uns 60, teve uns 69, depois a maioria ficou entre 86 e 93, e teve também um zero e uma outra nota mais baixa lá. Estão sendo dissertativas, a gente acaba avaliando, comparando com uma outra também, né? E teve respostas muito boas, por isso que ficou nesse intervalo assim. Os vídeos também, né? Alguns vídeos que a maioria eu já conhecia, mas tinha uns ali que eu não conhecia, que eu vou poder aproveitar nas aulas com os próximos colegas de vocês também, acho que isso é legal. Teve umas perspectivas lá de equipamentos, de ideias, de negócios, né? Mas tem uma questão que eu achei bem interessante também, como a ampla maioria foi para o lado da telemedicina, né? Como uma ideia a ser realizada na questão da inovação. Então, se está todo mundo pensando em telemedicina como uma ideia inovadora, talvez a telemedicina já não seja uma ideia inovadora, né? Talvez um aperfeiçoamento de alguma área específica ou algo do tipo, mas a ampla maioria falou a telemedicina, então depois eu fiquei me questionando, né? Talvez a gente tenha essa percepção como uma ruptura, né? De um modelo analógico ali, um modelo presencial, para um modelo totalmente digital, online, onde até uma avaliação vai ser feita por um equipamento, e todo mundo vê isso como inovação, né? Pelo menos a ampla maioria de vocês. Então, foi uma questão que me chamou a atenção. Mas foi isso, né, gente? Era uma avaliação bem simples, né? 3 questãozinhas, buscar um vídeo, se posicionar um pouco, não tem nada demais. A gente não aborda tantas competências numa avaliação pequena assim. Então, por isso que nossa próxima avaliação vai ser um pouco diferente, né? Vai ser uma avaliação num outro sentido, e assim a gente vai conversando, tá bom?
Então é isso, fica um bom registro aí, bastante, a turma tem 26, mas é normal, né, normal que 15, 16 que façam, é sempre assim, então não tem nada de diferente aí, tá bom? Então vamos para a aula de hoje, vou mostrar aqui rapidamente os conteúdos e eu quero um pouco de leitura e um pouco de conhecimento introdutório antes da gente abordar o tema, tá? Para não chegar todo mundo ali sem nem saber o que é do que está falando, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, então tá aqui, ó, basicamente, quais são as postagens de hoje. A gente tem dois links de site, o site do INPI, depois vocês vão entender o porquê, e o site da WIPO, né, da World Intellectual Property Organization, ou Property Organization. Nós temos a Lei 9.279, que trata sobre direitos e deveres de propriedade industrial. A gente tem um videozinho ali do Leandro Carnal, que trata sobre a Lei de Propriedade Industrial. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo primeiramente, vocês vão dar uma entendida já muito bem. Tem esse material que a gente vai trabalhar nessa e na aula seguinte, que trata sobre equipamentos e médicos hospitalares, tá? Equipamentos médicos hospitalares. Esse material, ele na verdade é um material de uma empresa privada, mas ele traz uma classificação bem interessante para entendimento do que são máquinas e equipamentos hospitalares, né? Os seus tipos, as suas classificações e as suas utilizações. Por que eu acho interessante isso aqui? Porque quem já trabalha especificamente na área hospitalar ou dentro de um hospital vai conhecer determinados equipamentos, tá? Mas a questão é que talvez a gente, estando ali presente diariamente, a gente acha que a única realidade é aquela ali presente, né? E não é bem isso. Então, saber essas classificações e saber como isso pode ser abordado e destinado, vai justamente de encontro com o nosso conteúdo. E aí tem ali questões introdutórias, tá? São 4 questões simples, que tratam justamente da questão da propriedade industrial e intelectual e que vocês entendam isso para a gente fazer um debate na próxima aula também em relação a isso, tá? Então, quais são as 4 questões? Conceitue propriedade intelectual e industrial após a diferencie. Então, tem uma questão chamada propriedade intelectual e tem uma outra questão chamada propriedade industrial. Elas são correlatas, são conjuntas, uma é acima da outra, né? O que é o conceito de cada um? E depois vocês vão diferenciar o que é propriedade intelectual e industrial. Esse, especificamente, não está nenhum material disponível ali falando sobre isso, tá? Então, vocês vão pesquisar, tá? É justamente a ideia que façam uma pesquisa. Bom, depois, qual que é o papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial? Tá? No Brasil, a gente tem um Instituto Nacional sobre Propriedade Industrial, INPI. Qual que é a responsabilidade dele? O que ele faz? O que ele trata? Né? Inclusive, já está o link ali do site. Esses sites andaram passando por umas atualizações no governo, né? Vai tudo ficar localizado no gov.br, mas vocês conseguem ampla informação na internet sobre qual que é o papel do INPI, o que ele faz, né? Qual que é a função dele dentro do ordenamento jurídico e como questão econômica também, né? Qual que é o papel do INPI? Bom, posteriormente a isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão citar pelo menos uma informação interessante que você descobriu após a pesquisa no site da WIPO e do INPI, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nesses dois sites, os links estão lá, né? Já mostrei para vocês e já mostro de novo, e vão dar uma pesquisada ali, vão conhecer um pouco do site, e vão ver alguma informação que vocês possam achar interessante ali, e vão descrever o que vocês acharam de interessante no site. Mais para frente eu vou mostrar melhor, mas é só para vocês já terem essa aproximação com o site, tá? E por fim, não menos importante ou interessante, existe no Brasil uma legislação que trata sobre propriedade industrial, que regula direitos, obrigações, e lá no artigo 2º, tá, ele faz uma citação importante e interessante sobre a referida lei, sobre o que ela compete, né? Então, vocês vão ler pelo menos ali o 1º e o 2º artigo, e ali no 2º artigo, ele já faz uma diferenciação sobre qual alçada e ao que compete essa determinada lei. A gente está falando de patentes, marcas, são outros registros que ali estão presentes, e eu quero justamente que vocês leiam e abordem isso, o que está descrito nesse artigo 2º, tá? E, por fim, também, dá mais uma olhada na lei, vê algum ponto que chama a atenção, e vocês vão colocar nessa questão o que vocês acharam de interessante nessa lei, o que mais vocês viram ali que chamou a atenção. Pessoal que trabalha com parte gráfica, né, elaboração de marca, um dia eu quero ter meu negócio, ter um plano de negócio, eu preciso ter proteção disso, não preciso. Se tem alguém que tem algum inventor em casa, ou da família, que tem criatividade e que nunca patenteou uma invenção, né, lembra-se que a gente falou tanto de inovação, agora a gente já está indo para a invenção,
Então, existem outras questões ali, como proteção de desenho industrial, tá? Então, são várias abordagens, tá? Então, essa é a questão, essa é a ideia. Que nessa primeira aula vocês se aprofundem nisso, entrem nesse conteúdo e entendam diferença entre propriedade intelectual e industrial, quais são as formas de propriedade industrial, e aí vocês vão responder isso ali na questão 4, qual que é o papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por que, que a gente tem um instituto desse, e aí acessar o site do INPI, que é o nosso instituto, e da WIPO, que é uma organização internacional, tá? Que trata sobre o mesmo tema e tem uma importância macro, uma importância maior no sentido de que abrange as questões mundiais. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia para hoje, tá? Vocês estão livres aí, né, para responder isso até domingo, essas questões podem ser respondidas até domingo. E aí, semana que vem, a gente aborda isso através de uma atividade, da apresentação da ideia da atividade avaliativa número 2, que basicamente cada um vai encontrar uma máquina e equipamento e vai fazer a busca de formas inovativas dessa máquina e equipamento dentro das plataformas de busca de patentes, tá? Então, vocês vão encontrar o que existe de mais moderno registrado no mundo para aquela máquina ou equipamento que vocês tenham curiosidade. Então, já fica isso livre também, quem já estiver pensando em alguma máquina, alguma coisa que tem interesse, quem tiver alguma coisa no trabalho, né, professor, eu trabalho na área de compras, ou, né, sempre vem os vendedores aqui oferecendo um produto, dizendo que esse é o produto mais moderno que existe, será que é mesmo? Será que se eu não pesquisar ali no site do INPI, eu não vou encontrar o registro do que tem de mais moderno de equipamentos, né? E será que aquilo que ele está me vendendo é o mais moderno? Então, são essas as perspectivas que vão se abrindo quando a gente conhece um pouco dessas ferramentas, tá bom? Fico à disposição, podem mandar e-mail, mensagem, e a gente vai conversando, tá bom? Boa semana para vocês, bom final de semana também, né? Apesar de ser segunda-feira ainda. E a gente vai conversando ao longo da semana, lá no grupo, por e-mail, da forma que a gente conseguir. Até mais, e vamos conversando.